Há, a essas alturas, provas inequívocas de que houve a utilização de uma ferramenta que implicava a invasão da privacidade de pessoas sem autorização judicial. E isso é um fato incontroverso. Então, isso já está provado. Sim, ninguém, inclusive, rebate isso. Até quem está sendo acusado não rebate. Eu não vi até agora ninguém negando o fato. Então, essa ferramenta foi comprada e foi utilizada para monitoramento de pessoas. E lembro uma questão fundamental. Uma agência de inteligência no Brasil ou em outros países não faz investigação criminal. Quem faz investigação criminal é a Polícia Judiciária, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, no momento em que uma agência de inteligência usa um equipamento que ela comprou para investigar pessoas sem ordem judicial, até porque não poderia existir tal ordem judicial, de fato há uma ilegalidade que demanda a investigação que está sendo feita até que haja as conclusões quanto aos responsáveis. Hoje é precoce dizer se foi uma pessoa, duas, três ou 10. Nós temos a materialidade incontroversa de atos ilegais e há indícios de autoria. Então, o inquérito é exatamente para confirmar ou não se esses indícios alcançam uma pessoa, 10 ou 50. Então, a investigação está nesse ponto. Eu não tenho acesso aos autos e, na condição que hoje eu tenho formalmente, nem poderia ter esse acesso e nem poderia antecipar conclusões, porque nesse momento não me cabe. E tenho certeza que o certo é o que está sendo feito. É uma investigação técnica e séria. Não tem absolutamente nenhuma relação ou com guerra de bastidores ou com temas políticos. Tanto que esta denúncia de uso ou mau uso desse equipamento na BIM antecede o atual governo. Sim. É uma denúncia de 2, 3 anos atrás. Então, certamente não foi o atual governo que inventou isso. A denúncia, se você for ver, data de 2021. Eu não atribuo nenhuma investigação que é feita pela Polícia Federal a interesses outros que não o cumprimento da lei. A Polícia Federal investiga com caráter técnico, é uma das melhores polícias do mundo, afirmo com tranquilidade, e executa mandados judiciais. Nada é tirado arbitrariamente da cabeça de um delegado de polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Então, eu realmente descarto isso. O que há alguns anos são denúncias de desvios, de má utilização de uma estrutura, de um órgão público. Essas denúncias estão sendo apuradas corretamente. Às vezes eu vejo alguém dizendo a busca e apreensão não precisava ser feita. Eu lembro que se você tiver certeza dos fatos, não precisa fazer busca e apreensão. Busca e apreensão é lastreada em indícios. Então, quando tem indícios, a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, vai ao Judiciário e diz, há indícios. O Judiciário se considera que há, defere a busca e apreensão exatamente para confirmar ou não os indícios. Então, afirmo a você com toda tranquilidade que tudo que está sendo feito até o momento está sendo feito de acordo com a lei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer saber o nome dos políticos que foram monitorados. O presidente do Congresso Nacional está correto, porque defende as prerrogativas parlamentares. Nós tivemos uma entrevista do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando exatamente disto, de que no momento que o presidente da Casa e parlamentares são monitorados, sem ordem judicial, é claro que há uma invasão nesse universo protegido constitucionalmente das prerrogativas que são próprias de deputados e senadores. Acho que o presidente Pacheco está correto, com certeza o relator deve examinar isso, como você disse, Guedes, de modo amplo. Esta amplitude é determinada pelo andamento das investigações. Lembro que há números de dezenas de milhares de pessoas, mas houve também o apagamento de dados ao longo dos anos. Dados foram apagados, dados estão sendo recuperados. Não sei se quer afirmar se hoje há uma lista definitiva. Mas há, sim, uma lista, essa lista está em construção e é claro que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, vai, em algum momento, atendendo a esses múltiplos pedidos, examinar essa publicidade
na medida em que isso não prejudique as investigações. Acho que com mais algumas diligências, há, sem dúvida, uma possibilidade, uma tendência de haver essa ampla publicidade. A ABIN tem excelentes quadros técnicos, ótimos profissionais, portanto, não há uma ideia de que toda instituição deve ser descartada, mas uma análise atenta vai demonstrar que desde o SNI, do extinto Serviço Nacional de Informações, após a aprovação da Constituição de 88, a plena democracia política no Brasil, não houve um debate mais aprofundado quanto a esse modelo. Então, acho que essas crises múltiplas que se repetem de tempos em tempos, e talvez essa mais profunda de todas, lembre a necessidade de haver essa reflexão sobre o papel que não se confunde com o papel investigativo que, de modo inequívoco, compete à polícia, compete ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Uma agência de inteligência não pode fazer investigação. E no âmbito desse debate, Lins, que deve ser feito no Congresso, há mesmo a questão do controle, porque o modelo erigido é de um controle parlamentar. Este controle parlamentar sobre a atividade de inteligência está funcionando bem? Então, essa é uma reflexão que o próprio parlamento tem que fazer, a sociedade, e, quem sabe, mudar também esses parâmetros de controle para que uma atividade tão importante não seja desvirtuada para cuidar de aspectos inerentes à luta política e, portanto, não são assuntos de uma agência de inteligência. O caso Marielle é evidenciador de uma situação em que há uma banalização de crimes letais, não só no Rio, mas em outros lugares também, e isso está associado à ideia do crime organizado, às facções, às milícias. Como é que você combate isso? Sobretudo descapitalizando, combatendo lavagem de dinheiro. Nós vamos chegar ao número final, ainda nesse mês de janeiro, comecinho de fevereiro, mas afirma você, passou de 6 bilhões de reais a quantidade de bens retirados de facções do narcotráfico. Esse é um número recorde no Brasil. Em que período isso, ministro? 2023, nosso período no Ministério da Justiça. Mais de 6 bilhões de reais, podendo chegar a 7 bilhões de reais de drogas, armas, imóveis, casas, apartamentos, aviões, embarcações, que foram dinheiro vivo, que foram retirados do poder dessas facções. Então, esse é um caminho declinável no mundo inteiro. Nós tivemos recorde de apreensão de armas ilegais também. Crescimento entre 2023 e comparando com 2022. E nós tivemos a menor taxa de assassinatos, chamemos assim genericamente, no Brasil, em 14 anos. Um número ainda muito alto, não há dúvida. Mais de 40 mil, pouquinho mais de 40 mil, 40.500, é um número, sem dúvida, alto de crimes violentos, letais e intencionais. Mas este número é cerca de 2 mil vidas que foram salvas em relação a 2022. Então, nós podemos afirmar que essas políticas têm produzido resultados. Não são ainda os resultados que a sociedade merece, mas são resultados que mostram um caminho. E o caminho é esse.